Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thaís e essa é a aula de Biologia para a turma do 8º ano. Na aula de hoje, a gente vai continuar o nosso estudo sobre o módulo 15, que fala sobre os caminhos do impulso nervoso. E na aula de hoje, a gente começa a estudar sobre o sistema sensorial. Hoje, acompanhada. Gente, deu uma saudade maior ainda de vocês e das nossas brincadeiras. Aí, gente, eu decidi vir aqui assim, ó, paramentada de coelhinha. Mas vamos embora lá para nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre o sistema sensorial, que está relacionado os 5 sentidos do corpo. Gente, a Xuxa ensinou pra gente os 5 sentidos, ó. Aquela música assim, ó. Cabeça, ombro, joelho, pé, olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Pois é, ali ela já deu uma introduçãozinha para os pequititinhos sobre os 5 sentidos que fazem parte do nosso sistema sensorial. Aí você fala assim, professora, e o 6º sentido? Amor, o 6º sentido, ele é um sentido relacionado mais a essa nossa capacidade de perceber o ambiente, de pegar esses 5 sentidos e juntar as informações deles, juntar aquela informação que a gente está recebendo agora com tudo que a gente já vivenciou no passado, usa parte do nosso cérebro que vai pegar essas informações, afunilar e vai cogitar todas as possibilidades. E aí entra a matemática de uma forma inconsciente e vai quantificar a probabilidade daquilo ali dar certo. Tudo bem que quando a gente muda a fichinha e sai de mulher para mãe, parece que o 6º sentido engata. É como se as paredes da matemática no nosso inconsciente se rompessem e ela entra em tudo, porque é incrível como mãe consegue imaginar as probabilidades de um jeito fora de série. E aí, como a gente imagina isso tudo, mas ninguém vê as mães dizendo assim, olha, porque se você subir no sofá, de a cada 15 vezes que você sobe, 10 você cai. Não. Aí entra assim, ó, menino! Não sobe no sofá que tu vai cair! Sim. Claro que existem outras pessoas com o 6º sentido, gente. Claro, o 6º sentido é inerente à espécie humana, mas ela está relacionada à sua capacidade de transformar essas informações dos seus 5 sentidos, mas todo o aprendizado que você teve na sua vida e transformar em conhecimento matemático. Ó que interessante. E diferente, né? Bem, como já dizia a Xuxa, quais são os nossos 5 sentidos? Eles estão relacionados a quais partes do nosso corpo? Olhos, ouvidos, boca e nariz. Além, claro, do tato, ok? Mas eles estão relacionados com esses órgãos efetores, que são os órgãos que vão efetuar a recepção dessas informações, mas também estão intimamente ligados ao cérebro. Mesmo porque é ele que vai traduzir todas as informações, né? Então, a gente sai daquele nosso conhecimento de ensino fundamental menor, de que nós temos 5 sentidos: tato, visão, audição, paladar e olfato, e enriquece esse conhecimento trazendo a informação de que os órgãos captam essa informação, levam para o seu cérebro e lá no cérebro ele vai ser decodificado. E numa parte específica do cérebro. Dá uma olhada nessa imagem lindinha. A língua vai fazer com que todas as informações cheguem ao bulbo. E aí do bulbo é que ele vai para o córtex gustativo. O nariz, ele pega as informações e vai mandar direto para o córtex olfatório, que fica assim, na parte da frente do cérebro, né? O olho, olha que loucura. Gente, o córtex visual é aqui, ó. Não é aqui onde os meninos dão bisca, não. É um pouco mais em cima, tá? É tanto que se der a bisca do jeito errado, talvez
a vista assim, ó. Treino, né? Então, aqui é a visão, o córtex da visão. Ele pega as informações, manda para o sistema nervoso central até que chegue lá no córtex visual. Já quando a gente fala do tato, esse tato, ele chega pelo bulbo, vai para a parte central e vai para vários córtex, certo? Um deles é o córtex somestésico. Ei, relaxa. Professora, eu tô começando a ficar desesperada, tem umas palavras muito difíceis, esse desenho é muito complexo, muito complicado. Eu não vou lembrar que o som ele vai entrar aqui pelo meu nariz e aí ele vai pro córtex, pro lobo temporal, porque o temporal é aqui, ó. Certo? E lembra, quando a gente viu o sistema nervoso central, eu falei que no lobo temporal, que é aqui do lado do ouvido, a gente tem um lado que aprende as vogais e o outro lado que aprende as consoantes. Olha que loucura! É desse jeito que funciona essa caixinha aqui de Pandora, chamada cérebro. O nosso equilíbrio, ele está lá dentro do ouvido. Ó que loucura! E aí ele pega a informação do equilíbrio no ouvido e manda para o resto do cérebro. Mas a parte principal tá lá no ouvido. Bem, calma, não se desespere. O que você precisa ter em mente é que esses nossos 5 sentidos, eles precisam ser capturados pelo nosso corpo, cada sentido através do seu órgão efetor e enviado para o cérebro, porque quem vai decodificar todas as informações é o cérebro. Lembra do arco reflexo? Ou ato reflexo? Então, que é quando a medula responde ao invés do cérebro, ele vai estar mais relacionado, claro e evidente, ao tato. Não à visão, porque o caminho é curtíssimo, nem ao olfato, paladar, nem à audição. Mas o tato, a gente pode ter um arco reflexo por conta disso. Ok? Toca o barco. Nossos 5 sentidos, eles precisam receber as informações do meio ambiente. Eles recebem essas informações através de receptores e cada sentido tem um tipo de receptor específico. Esses receptores podem ser quimiorreceptores, mecanorreceptores, fotorreceptores e termorreceptores. Deixa eu pegar o nosso laser, meu ponteirinho. Então, os quimiorreceptores, eles são receptores responsáveis por absorver informações químicas, ok? Então, tudo que vem através de substâncias químicas e que o nosso corpo absorve por essas substâncias são absorvidos por receptores químicos ou quimiorreceptores. Ou seja, ele vai estar relacionado ao olfato e ao paladar, ok? Já no caso dos mecanorreceptores, eles são receptores mecânicos. Receptores mecânicos estão relacionados ao movimento. Eu preciso tocar, eu preciso ser tocado, para que esse mecanorreceptor realize as suas atividades. Então, ele vai estar relacionado ao tato. Já no caso dos fotorreceptores, eles são receptores, não é de foto não, gente, mas está relacionado à foto de alguma forma. Por quê? Formação de imagem. E a imagem, ela vai ser formada por conta da luz. Tadã! Então, os fotorreceptores, eles são receptores de luz e informações luminosas. Oi? E no caso do Sol, porque o Sol, ele tem luz, então, quando o Sol toca, por exemplo, a nossa pele, a gente não vai utilizar um fotorreceptor, porque a nossa pele, ela não vai registrar luz, ela vai registrar calor. E aí, por registrar calor, ele não vai ser por um fotorreceptor, ok? Vai ser por um termorreceptor.
Termo vem de térmico, que vem de calor ou ausência dele, que seria o frio. Então, os termorreceptores, eles vão ser receptores responsáveis por identificar calor. Tadá! Professora, então, pera bem aí. Deixa eu ver se eu consegui entender. Nosso paladar e nosso olfato, ele funciona através de quimiorreceptores porque absorve substâncias químicas. Correto. A nossa audição funciona com o quê? Ondas sonoras. Então, querendo ou não querendo, é por mecanorreceptores. Já a nossa visão, ela funciona através de luz. Então, será através de fotorreceptores. E o nosso tato, ele vai ter fotorreceptores. Não. Ele vai ter mecanorreceptores e termorreceptores. Viu? Quer ver? Olha isso. Visão. Qual é o estímulo? A luz. Tipo de receptor? Fotorreceptores. Já quando eu falo do receptor sensorial em si, eu tenho cones e bastonetes da retina que estão lá no olho. No caso do tato, eu tenho como estímulo a pressão, ela vai ser absorvida por um mecanorreceptor ou identificada por um mecanorreceptor. E aqui eu tenho qual é o receptor da pele, que é o corpúsculo de Vater-Patini, o corpúsculo de Meissner e o corpúsculo de Merkel, ou terminações de Merkel, que são responsáveis, esses três, em identificar a pressão. Já quando eu falo da identificação da temperatura ou da quantidade de calor, eu estou falando de usar um termorreceptor. E na pele nós temos o corpúsculo de Krause, que vai identificar o frio, e o corpúsculo de Ruffini, que vai identificar o calor. Já quando a gente fala da dor, delícia, que está relacionado tanto a estímulos intensos quanto a algumas substâncias químicas que podem sim causar dor, nós temos um quimiorreceptor, tá? Que é o nociceptor. É porque ele é da dor específico, mas aí ele recebe esse nome. Que são as terminações nervosas da pele. Já no caso da audição, que é capturada por ondas sonoras, nós temos a utilização de um mecanorreceptor. E isso acontece por conta das células ciliadas do órgão de corte na cóclea, que é a orelha interna. Amor, o equilíbrio, aquilo que te faz ficar em pé e que de vez em quando a gente perde, ele vem através dos movimentos da nossa cabeça. Então nada de rock, pesado, heavy metal, não. Porque isso vai atrapalhar o nosso mecanorreceptor, que identifica o equilíbrio do nosso corpo. Isso também é através de células ciliadas no nosso ouvido, só que dessa vez nos canais semicirculares. O olfato, ele vem através de substâncias químicas, tá? Voláteis, que quer dizer que eles mudam de estado físico. Ele vem como sólido, aí a gente mastiga e ele acaba vindo como partículas de pequenas partículas líquidas, gotículas ou até mesmo gases, tá? E ele é capturado por um quimiorreceptor através das células ciliadas do epitélio olfativo, ou seja, da mucosa do nariz. E o paladar, por último, mas nem por isso menos importante, ele vem através de substâncias químicas por um quimiorreceptor nos nossos botões gustativos. Não tem quando você se olha no espelho e tem umas bolinhas na língua? Professora, eu tenho bolinhas diferentes. Eu já vi que na minha língua tem umas bolinhas diferentes do lado, na ponta ela assim diferente. A gente vai falar mais sobre isso quando falar do paladar, tá bom? A gente vai começar a ver um sentido de cada vez, beleza?
Toca o barco. Vamos começar pela menina dos olhos, a visão. Amor, a gente sabe que a visão, a gente pega ela pelos olhos. A pepeca do olho. Sabe de que tamanho é o seu globo ocular? Fácil. Segue com o seu dedinho ao redor do buraco do olho aqui, ó. Ó. Se você seguir aqui, ó, você vai ver que tem um buraco enorme. Enorme. Caramba, esse buraco é enorme, professora. Isso porque se quiserem tirar o seu globo ocular por aqui, ele sai, bebê. É claro que ele não sai sem dano, né? Mas sim, ele pode sair. Olha como é que é essa bolinha linda e maravilhosa que você chama de olho, coisa mais bonita. Ele tem um monte de partes. Ó, sabe o branco do seu olho? É a esclerótica. Aí nós temos um corpo ciliar, que tá aqui, ó. Não são os cílios, não, amor. Os cílios são estruturas anexas que são responsáveis por deixar os seus olhinhos fechadinhos quando você dorme. Sabe a remela do olho? É a sujeira que caiu no seu olho durante a noite e foi levada pro canto. Porque os seus cílios, os cílios dos seus olhos, eles não ficaram fechadinhos direito, ficaram assim, ó. E aí vai sujeira. Mas esses cílios daqui, ó, não são o corpo ciliar. O corpo ciliar, ele vai segurar o músculo que mantém o cristalino no lugar. O cristalino é a lente que vai capturar a informação visual. Ela que vai pegar o desenhozinho da figura que você tá vendo, tudo isso que a gente tá vendo aqui, tudo. Ela é capturada pelo cristalino. E ela só é capturada pelo cristalino porque a nossa íris, que é a parte que tem cor no nosso olho, permite essa entrada. Ela não é fechada. Ela tem um buraco no meio chamado pupila. Olha aqui a pupila, ó. É esse buraco aqui, ó. E a íris, como ela é meio muscular, ela pode abrir, contrair, aumentando o buraco da pupila, ou dilatar, diminuindo o buraco da pupila. Isso depende da quantidade de luz onde você está. Quanto mais luz tiver no ambiente, menos precisa entrar, né? Não precisa entrar luz demais. Machuca a retina. Então, se você está num lugar com muita luz, a sua íris vai contrair, fazendo com que apenas uma pequena quantidade de luz, o necessário para formar a imagem, entre. Mas se você estiver num lugar escuro, aí a sua pupila, ó, dilata, para permitir que uma maior quantidade de luz entre e a imagem seja corretamente formada na sua retina. Professora, então se eu estiver no claro, pupila contraída. Se eu estiver no escuro, pupila dilatada? E quando você vai para o sol, tipo, vai dar uma volta lá no calçadão, 10 horas da manhã, aí a sua pupila vai, ó, contrair. Porque, enfim, é muito claro. Aí você pega e compra um daqueles óculos Xing Ling, pra não dizer um daqueles falsificados que não tem tratamentos de verdade na lente. Você bota o óculos escuro. E aí, o que a sua pupila vai fazer? Já que ficou escuro, dilatar. Como esse óculos de procedência duvidosa, ele vai fazer com que a sua pupila dilate mais do que deveria, vai entrar uma quantidade de luz maior do que deveria. E isso pode ocasionar um desgaste, problemas de saúde na sua retina, na sua esclera, no seu cristalino, na sua córnea. Não é legal. Eu sei. E é de verdade, porque eu tenho. Enfim. Toca o barco. Aí, ó, aqui na frente da íris tem um líquidozinho chamado humor aquoso, certo?
Ele é que é responsável por dar esse volume da cabecinha do olho aqui, que a gente vê o olho pontudinho, certo? E a parte que fica na frente dessa parte pontudinha é chamada de córnea. É muito importante, porque quando a imagem chega aqui, ela passa primeiro pela córnea, passa pelo humor aquoso, entra pela pupila, é capturada pelo cristalino e vai até a retina. Gente, a retina é essa camadinha amarela no globo ocular. Aí vem para a retina e a retina captura ela e manda para o nervo óptico. Aí sim a imagem vai para o sistema nervoso central para ser convertida. Chegam informações luminosas e o cérebro vai pegar aqueles focos de luz e vai transformar em imagem. Loucura, 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 meu amor. A coroide, que é essa camadinha vermelha, é a camada com vasos sanguíneos. E aí o que que ela faz? Ela irriga o olho. Ela que alimenta o olho. Isso tudo aqui são células, tá tudo vivo isso daqui. Precisa de gás oxigênio, de nutrientes. Quem vai fazer essa alimentação é o sangue através dos vasos sanguíneos que estarão na coroide. Quando o seu olho está muito irritado, vermelhinho e tal, é porque lá na esclera ou na esclerótica, ele tem vasos sanguíneos. E aí, quando você está muito cansado, o teu corpo precisa descansar e você não está permitindo, ele vai, digamos assim, precisar de uma quantidade de oxigênio maior. Acaba que o vaso vai irrigar mais o teu olho, certo? Professora, é muita informação. É mesmo? Sabe o que você pode fazer? Volta um pouquinho, vai dando pause, anotando no recado ou no caderno. Vai anotando no caderno, faz o teu resumo, amor. E aí nesse resumo você vai estudar para a prova, ó. Como se a gente estivesse na sala de aula. Como é que a imagem se forma no nosso cérebro? Olha só que bonitinho. A informação entra, passa pela córnea, que é essa parte aqui da frente, pelo humor aquoso, que é o líquido aqui, ó, na frente do olho, passou pela pupila, pela lente, que nós chamamos de cristalino, e a lente vai, ó, inverter essa imagem. Ela chega no nosso cérebro de cabeça para baixo, bebê. Aham, aham, e ninguém cai, relaxa. É só a imagem que tá formada de cabeça para baixo. Aí, dentro do globo ocular, esse formato redondinho é por causa de um líquido chamado humor vítreo. Então ele passa pelo humor vítreo e é formado na retina de cabeça para baixo. O nervo óptico captura essa informação, manda para o cérebro e lá no cérebro ele inverte e aí a imagem fica de cabeça para cima. Quando a gente fala de problemas de visão, nós temos aqui dois problemas mais comuns, certo? Que é a miopia e a hipermetropia. Esses dois problemas de visão estão relacionados aonde a imagem vai ser formada dentro do teu olho. Lembra que eu falei que ela é formada na retina, que é a camadinha amarela lá no fundo? Pois é. Na miopia, a luz não chega na retina. Ao invés da imagem ir parar na retina, ela fica lá dentro do olho, no humor aquoso. A tua lente ou teu cristalino, ele não consegue pegar essa informação e mandar lá pro fundo. É como se acabasse a energia antes. Ele não consegue. E aí a imagem se forma antes da retina. No caso da hipermetropia, a imagem era para se formar depois. Como assim depois, professora? Então, era para formar aqui na retina, mas a luz chega tão forte, que ao invés de chegar na retina, ela vai se formar quase que depois. Mais ou menos assim. Preciso enxergar estes giz. Essa aqui é a minha retina. Para a miopia, ou para a visão normal, o giz chega aqui, certo? E aí você consegue enxergar. Para a miopia, ele é antes.
Por isso que você parece que enxerga assim embaçado, tá esquisito, tá pequenininho. Como é que tá pequenininho aquele negócio ali? Se tá bem pertinho aqui de mim, eu tô pequenininho. É porque a imagem não chegou lá. E aí o teu próprio nervo óptico vai ficar forçando para identificar o que é aquilo ali. Já no caso da hipermetropia, é como se ele passasse. Então chega uma imagem borrada aqui, sabe? Quando bota assim, ó, bem na frente aqui do olho, assim, ó, bem assim. Eu tô enxergando não, menino. Tem que ser uma distância saudável, segura. Essa é a hipermetropia. Para você não confundir, eu tenho uma dica fácil. Hiper quer dizer muito, não é verdade? Quer dizer mais. Então, hiper é mais longe da retina. É muito depois da retina. Aí só sobra a miopia, que forma o quê? Antes. Haha! Visão. Ok. Vamos para a audição. Nosso ouvido é dividido... Não, esse daqui é do coelho, não é o meu. Nosso ouvido é dividido em 3 partes. Ele é um dos órgãos que a gente mais tem judiado nessa geração. Por quê? Porque, amor, o som se propaga em ondas sonoras. Essas ondas sonoras, elas são físicas. Então, é um estímulo mecânico. E aí, que quando a gente faz esse estímulo mecânico muito forte, danifica. E é o que a gente faz quando a gente usa fone de ouvido lá dentro. Sabe o que acontece? Presta atenção. Nosso ouvido tem uma parte externa, tá? Que conta com o pavilhão. A função do pavilhão é só capturar as ondas sonoras. Ali é o buraquinho do ouvido que você enfia o cotonete, que nem devia, tá bom? E aí, quando chega lá no fundo, acabou o ouvido externo. É só o pavilhão e o canal auditivo. Esse canal auditivo, gente, ele produz cera através de glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. Sim! E elas são imprescindíveis para que não peguem bichinhos e entrem e cheguem aqui no teu tímpano. Como assim, professora, bichinhos entrando no meu ouvido? Então, te contar. Quando você dorme, aranhas podem entrar, mosquitinhos, borboletinhas, bichinhos entram no buraco do seu ouvido. E o que impede você de ficar surdo, meu amor, é justamente a sua cera. Porque esses insetos infames, eles entram e ficam grudados aqui no meio do caminho por conta da cera. Aí você vai lá, pega o cotonete, ó, tira a cera todinha. Você tirou a proteção do seu tímpano. Mesmo porque se você tá ouvindo um barulho muito alto, um som muito alto, um fone de ouvido muito alto, até a cera vai funcionar como uma barreira para diminuir as vibrações que chegam na membrana timpânica. Mas você gosta do ouvido limpinho, né? Eu sei. Sei como é que funciona. Não é correto. Não é correto. Aí nós temos o ouvido médio. Gente, o ouvido médio, ele conta com a membrana timpânica e com os 3 ossículos. Tá? Esses 3 ossículos são os 3 menores ossos do nosso corpo. É o martelo, o estribo e a bigorna. Eles ficam pertinhos um do outro porque o som chega, o tímpano vibra. E os 3 ossinhos se mexem porque eles estão encostadinhos um no outro. Eles vibram e você captura o som. Aí vem o ouvido interno. Gente, no ouvido interno nós temos a janela oval, que é onde o ossinho tá encostado e vai mexer e vibrar, tá bom? E essa vibração vai passar pelos canais semicirculares, que é esses daqui, vibrando um líquidozinho que tem dentro dele, mandando para a cóclea, que parece um caracolzinho. Essa vibração é enviada depois para o nervo vestibulococlear. E aí sim é que o som vai ser enviado para o seu cérebro, sistema nervoso central. Então, quando você coloca o seu fone de ouvido intra-auricular, que enfia ele aqui, ó, no teu canal auditivo, e coloca o som para fazer a sua membrana timpânica vibrar,
você vai ferir a sua membrana timpânica. O bom é que ela se regenera muitas vezes, muitas vezes. Só que aí uma hora ela cansa. E aí, por conta do cansaço dela, você começa a ter perdas auditivas. Essas perdas auditivas, elas eram normais quando você começava lá pelos seus 45 anos, 50 por aí. Hoje em dia já é perceptível perdas auditivas em adolescentes de 15 anos. E perdas auditivas que vão te fazer usar aparelho de surdez, tá bom? Queria só te dizer. Amor, professora, eu não posso mais nem usar fone de ouvido. Pode, mas você tem que usar apenas 20% da capacidade total do seu fone. Isso quer dizer que se o seu celular conta de 0 a 100, o volume que você tem que usar é o 20. Se ele conta de 1 a 10, é no 2. Se ele conta de 1 a 5, é no 1. Qualquer coisa mais que isso, você está prejudicando a sua audição. Não se preocupe. Enquanto você é novo, já te falei. Enquanto você é novo, o teu corpo vai conseguir cicatrizar. Mas aí quando você mais precisar da sua audição, você vai estar surdo. Gente, algumas curiosidades sobre a audição. Ela é o primeiro sentido a se desenvolver no corpo. E ele não para de trabalhar, nem quando a gente dorme. Isso quer dizer que quando a gente dorme, o nosso corpo continua capturando as informações auditivas do meio ambiente. Ele só decide ignorar. Ou ele ignora, ou ele coloca isso no seu sonho. Nós ouvimos frequências de 20 a 20 mil Hz, que é a unidade de medida das ondas sonoras. E nós temos 2.000 glândulas sebáceas e sudoríparas para produzir a cera do ouvido, que vai proteger o nosso ouvido. Não se preocupe, você pode matar essas células de tanto limpar o seu ouvido e aí parar de produzir. Não 100%, mas você vai começar a produzir assim pelos 20%. E aí, como o seu corpo não vai saber mais para que serve aquilo ali, ele vai coçar, o seu ouvido vai coçar, porque ele acha estranho produzir cera. Aí, meu amor, você vai ter a sua audição prejudicada. O som se propaga em ondas, então ele se propaga em linha reta. Mas ele bate no corpo e ele volta, perdendo qualidade, mas volta. E a gente escuta a nossa voz de um jeito diferente das outras pessoas. Porque a gente escuta a nossa voz primeiro, a gente escuta a nossa voz pelo movimento dos ossos do nosso corpo e pela tuba auditiva, que está aqui, ó. Essa é a tuba auditiva. Ela que manda o som da nossa voz para o nosso cérebro. E aí, como a gente escuta ela de dentro para dentro, é meio esquisito. Viu? Fica atento, meu amor, na agenda Edu, que dessa vez não vai tarefa para casa. Mas você precisa voltar a essa aula, fazer todas as anotações para que você tenha esse resumo em mãos. Nossos 3 sentidos que estão faltando, a gente vê na próxima aula. Um beijo no coração e até a próxima!